Fala galera, tranquilo? Então, hoje nós vamos dar início à nossa segunda e última parte, do nosso assunto de movimento uniformemente variado. Então, lembrando que essa aula foi dividida em duas. Na nossa parte 1, eu falei sobre o que era aceleração, depois classificação do movimento quanto à aceleração e à velocidade, e falei sobre a função horária da velocidade. E também falamos sobre os seus respectivos gráficos, não foi isso? Para não ficar uma aula tão extensa, então eu dividi em duas. Então hoje, para finalizar, nós vamos falar sobre função horária da posição e a equação de Torricelli, ou equação de Torricelli, e seus gráficos também. Então, para dar continuidade, lembrando que são partes aqui da mesma aula, eu só dividi em duas. Então, eu vou continuar na mesma sequência de tópicos. Lá nós paramos no tópico 3, função horária da velocidade. Então, para dar continuidade aqui, vamos começar já do tópico 4, que é a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Vou fazer para chegar nessa fórmula. Eu vou partir do que a gente já sabe, que é o quê? Que é do gráfico da velocidade em função do tempo. Quais são as informações que um gráfico de velocidade em função do tempo pode me dar? Que nós vimos na nossa aula passada. Bom, um gráfico de velocidade em função do tempo ele me traz duas informações. A primeira informação é o quê? É que a inclinação desse gráfico me dá a aceleração. A inclinação do gráfico me dá a aceleração, a tangente do gráfico, não é isso? E a segunda informação é que toda vez que você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, se você calcular a área do gráfico, ela vai lhe dar o deslocamento. A área do gráfico ela vai lhe dar o deslocamento, ou seja, a área do gráfico vai me dar o quanto que esse corpo andou, a sua distância percorrida. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó, para chegar na função horária da posição. Eu vou calcular o que? A área desse gráfico. Que figura geométrica é essa? Podemos ver que é um trapézio, não é isso? Como é que calcula a área desse trapézio, então? Opa! Eu sei que se eu calcular a área desse gráfico, a área desse trapézio, ela vai ser numericamente igual à distância. Vai ser numericamente igual à distância percorrida, não é isso? Ao deslocamento. Então, como é que eu calculo essa área que é igual à minha distância? Como é a área do trapézio, então vai ser base menor mais base maior vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Vamos lá. Quem é a base menor desse meu trapézio? Quem é a base menor? A base menor é o V0. Quem é a base maior? A base maior é o Vzão, né? Velocidade inicial e velocidade final. E a altura é o próprio tempo que ele levou para fazer isso. Então eu vou só substituir agora. Então essa minha distância vai ser a base maior, que é V, mais a base menor, que é V0, vezes a altura, que é quanto? T. Tudo isso dividido por 2, certo? Mas a partir daí já não posso fazer mais nada, né? Então agora nós vamos utilizar alguns outros artifícios. O que foi que nós aprendemos na aula passada? Nós aprendemos a equação da função horária da velocidade, que diz o quê? V é igual a V0 mais A vezes T. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir ela. Aonde? Tá vendo que aqui eu tenho V? E aqui também é V? Então eu vou só substituir uma equação na outra. Como é que vai ficar então? Vai ficar que a distância vai ser... Quem é V? É V0 mais A vezes T. Mais V0 vezes T. Tudo isso dividido por 2. Certo? Agora é só matemática, pessoal. O importante aqui, na verdade, é você aprender a fórmula final. Aqui eu vou só desenvolver a equação para você. Mas o que você precisa realmente aprender é a fórmula final que nós vamos encontrar. Mas vamos lá. Aqui ó, tem V0 mais V0, então eu vou juntar. Então D vai ser 2V0 mais A vezes T, vezes T, tudo isso dividido por 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a famosa regra do chuveirinho, né? Ó, esse T vai multiplicar esse termo e também vai multiplicar esse termo. Então, D vai ser igual. T vezes 2V0 vai dar 2V0T. Mais A vezes. T vezes A vezes T dá T ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, perceba que aqui eu tenho
uma soma aqui com uma fração, né, onde elas possuem o mesmo denominador. Então, eu posso separar em duas. Como? Isso é a mesma coisa que 2 vezes 0t sobre 2. Opa. 2 vezes 0t sobre 2 mais at quadrado sobre 2. O que eu vou fazer agora? Vou cortar esse 2 com esse 2. E eu chego na fórmula que essa distância é o quê? É v0t mais a sobre 2t quadrado. Pronto, essa é a chamada função horária da posição. Mas, professor, eu aprendi ela foi com um negócio de S, S0. Bom, aqui é bem tranquilo. Basta você imaginar que esse corpo ele está andando em uma linha reta, ó. Em uma linha reta, e esse corpo ele vai percorrer uma determinada distância. Ele vai sair desse ponto e vai chegar até esse ponto. Então ele saiu de uma posição inicial e foi para uma posição final. Ou seja, esse corpo ele percorreu uma distânciazinha d. Então esse d também pode ser como dado em função de s menos s0. Então vai ficar, ó, s menos s0 é igual a v0t mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Perceba que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Passo S0 para lá, eu vou ter que S é igual a S0 mais V0t mais metade da aceleração pelo tempo ao quadrado. Aqui é a famosa equação do sorvetão, né? Você tem lá no movimento uniforme a equação do sorvete. E aqui você tem a chamada equação do sorvetão. Opa, só tirar aqui minha câmera que ficou aqui na frente. Certo? Então aqui eu consigo fazer o quê? Eu tenho uma função horária da posição. Eu tenho uma função da posição que depende justamente do tempo. Por que a posição depende do tempo? Ora, porque eu sei que a velocidade inicial ela é sempre constante, né? O corpo ele saiu com aquela velocidade. Eu sei que a aceleração ela também é constante, então a posição vai ficar em função do tempo, certo? Agora vamos ver o gráfico relacionado a essa função. Bom, pessoal, agora nós vamos falar aqui do gráfico da posição em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós vamos trabalhar com o gráfico dessa equação. Toda equação que nós estamos trabalhando sempre no movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, todas elas possuem um gráfico relacionado a elas. Isso você já deu para perceber, né? Então, é bastante importante você saber identificar através do gráfico, certo? Então você tem que ter anotado no seu caderno a equação e o gráfico relacionado a ela. É bastante importante. E quando o Enem cobrou essas questões, você bastaria saber qual gráfico representa o movimento uniforme ou qual gráfico representa o movimento uniformemente variado, que você rapidamente resolvia a questão de gráfico. Muito tranquilo. Então vamos lá. Gráfico da posição em função do tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Assim como nós fizemos lá no movimento uniforme, aqui nós vamos partir do princípio de fazer o quê? De tirar a maquiagem da fórmula. Como assim? Você tem aqui a fórmula, ó, S é igual a S0 mais V0t mais metade da aceleração pelo tempo ao quadrado. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar a maquiagem dessa equação física e ver que equação matemática está por trás dela. Por quê? Porque através da equação matemática nós podemos saber qual vai ser a cara do gráfico. Então vamos lá. Esse espaço inicial ele não vai ser sempre um valor constante. O corpo sempre sai de uma posição inicial. Então eu vou chamar essa posição constante de C. Essa velocidade inicial não vai ser sempre a mesma. O corpo, quando ele parte de uma velocidade inicial, ele não vai ter sempre partido com aquela velocidade. Então ela também vai ser constante. Então eu vou chamar ela de B. A aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado, ela não é sempre constante, a aceleração? Então, a aceleração é constante. Se eu dividir ela por 2, que é um número também constante, então esse resultado também vai ser constante. Eu vou estar dividindo um número constante por outro número constante. O resultado tem que ser uma constante. Então, todo esse valor aqui, ó, eu vou chamar ele de quê? De uma razão. Então, perceba. Espaço inicial, velocidade inicial e a divisão de aceleração por 2 são todos valores constantes, onde eu chamei de C, B e A. Ou seja, o tempo eu vou chamar de x e o tempo ao quadrado eu vou chamar de x ao quadrado, mais. E o S eu vou chamar de y. Então, qual é a equação que eu estou tendo aqui? Ó? Qual é a cara da equação?
você, aluno esperto aí, já deve ter sacado, né? Que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Que tipo de equação é essa? É uma equação do segundo grau, não é isso? E como que é o gráfico? Como que é a cara de uma equação do segundo grau? Nós sabemos que é uma parábola. A cara de uma equação de segundo grau é uma parábola. Logo, o gráfico da posição em função do tempo do movimento retilíneo uniformemente variado também tem que ser uma parábola. Também tem que ser uma parábola. Por exemplo, ó, vai ser uma parábola desse jeito aqui, ó, onde ela vai sair de uma posição inicial e vai até uma posição final, por exemplo. Isso em um determinado intervalo de tempo. Isso em um determinado intervalo de tempo. Mas não é só isso. Vamos lá aqui para algumas observações. Vamos lá para algumas observações. Vocês lembram lá? Vocês lembram lá no gráfico de posição em função do tempo? Quais eram as informações que eu poderia tirar dele? De um gráfico de posição em função do tempo? Bom, como que eu faço para me descobrir que informação é essa? Basta eu dividir os eixos, não é? Ó? Se eu dividir o eixo do espaço pelo eixo do tempo, eu vou ter o quê? Espaço dividido por tempo. Isso me dá o quê? A velocidade. Isso me dá a velocidade. E essa velocidade, ela representa quem? A inclinação do meu gráfico. Então, a primeira informação que eu tenho aqui. A inclinação do gráfico. A inclinação do gráfico, ela vai me dar quem? Ela vai me dar a própria velocidade. A inclinação do gráfico, ela me dá a velocidade. Ou seja, se eu vier nesse meu gráfico aqui e traçar retas tangentes a essa curvazinha, ó, a essa parábola, perceba o quê? Que à medida que o tempo passa, essa curva está ficando o quê? Cada vez maior. Ela está ficando cada vez maior. Se você colocar aqui os ângulos, ó, ela está ficando cada vez maior. Isso está certo, não está? Por quê? Porque à medida que o tempo está passando, a posição do corpo está aumentando. Então, ele está mudando de posição, então ele tem velocidade. Como o movimento é retilíneo uniformemente variado, então ele também tem aceleração. Então, se a inclinação está mudando, se a inclinação está aumentando, quer dizer que a velocidade do corpo também está aumentando. Então, num gráfico de posição em função do tempo do movimento retilíneo uniformemente variado, se você traçar aqui retas tangentes à linha do gráfico, você pode descobrir sobre a aceleração. Como? A partir da inclinação. Se a inclinação, quanto maior tiver a inclinação, ó, maior tiver a inclinação, maior a velocidade do corpo. Se a inclinação estiver voltada para baixo, velocidade negativa. Se a inclinação estiver voltada para cima, a inclinação é positiva. Outra informação importante. O que representa esse Azinho aqui, ó? Esse Azão aqui na função horária do segundo grau? Ele representa o que nós chamamos de concavidade, né? Ele vai representar a concavidade da parábola, certo? Como esse A aqui, eu estou dizendo que ele é o valor da aceleração dividido por 2, então a concavidade, eu vou saber sobre a concavidade da parábola através do valor da aceleração. Como assim, professor? A concavidade ela pode ser o quê? Ela pode ser voltada para cima ou ela pode ser voltada para baixo. Se a concavidade estiver voltada para cima, quer dizer que a aceleração ela é positiva. Você lembra de uma carinha feliz. Se a aceleração estiver voltada para baixo, é porque a aceleração ela é negativa. Você lembra de uma carinha triste. Bem tranquilo, né? Então essas são as informações que eu posso tirar basicamente de um gráfico de posição em função do tempo. São as principais informações, né? Fisicamente falando. A inclinação do gráfico ele vai me dar a velocidade e a concavidade da parábola vai ser de acordo com a aceleração. Aceleração positiva, concavidade voltada para cima. Aceleração negativa, concavidade voltada para baixo. Bom, gente, para a gente finalizar de vez essa parte, eu vou te mostrar agora a chamada equação de Torricelli, ou equação de Torricelli, como você queira chamar. Perceba o quê? Que todas as equações que nós trabalhamos até agora, todas elas envolviam tempo, não era? Falei o quê? Aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Função horária da velocidade, V é V0
mais A vezes T. Função horária da posição, S, S0, mais V0T, mais metade da aceleração pelo tempo ao quadrado. Como que é a velocidade média? Como que é a velocidade média somente no movimento retilíneo uniformemente variado? Eu tenho que a velocidade média é a média das velocidades, não é isso? E isso também é igual à distância dividido pelo tempo. Então perceba que até agora, todas as equações que nós trabalhamos, todas elas envolviam o quê? Tempo. Todas elas envolviam tempo. Então agora eu vou te apresentar uma equação onde a questão ela não pode te dar o tempo e nem pedir o tempo, mas mesmo assim ela pode pedir alguma coisa relacionada a essas grandezas, de velocidade, de aceleração e de distância. Para isso, tu vai utilizar a chamada equação de... Bom, aí vale até uma frasinha para você lembrar. Quando o tempo não é pedido e nem dado, Torricelli é usado. De novo, quando o tempo não é pedido e nem dado, Torricelli é usado. Mas como é que a gente chega nessa equação de Torricelli? Vamos partir da função horária da posição. Ó. S, S0, mais V0T, mais metade da aceleração pelo tempo ao quadrado. O que eu quero fazer? Eu quero tirar o tempo dessa equação, né? Eu quero tirar o tempo dela. Por quê? Eu quero uma equação que não envolva tempo. Então, se eu lembrar aqui, ó, V é V0 mais A vezes T. Se eu for isolar o tempo aqui para me substituir na equação da posição, eu tenho que o tempo, nesse caso, vai ser V menos V0 dividido por A. O que que você vai fazer agora? Onde tiver tempo aqui, você vai substituir. Ó. Então, o que você vai fazer agora? Onde tiver tempo ali, você vai substituir. Então, vamos lá. Ó. S é igual a S0 mais V0 vezes tempo. Quem é tempo? É V menos V0 sobre A. Mais A sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Só que quem é o tempo? É V menos V0 sobre A ao quadrado. Bom, aí aqui você vai desenvolver até chegar na equação de Torricelli. Eu vou deixar aí como desafio, porque sinceramente, essa parte aqui da resolução é mais matemática do que física. Aqui não tem mais parte física, vai ser só uma resolução aqui algébrica, matemática, para a gente chegar na equação que a gente quer. Vou deixar como desafio aí para vocês, certo? Mas a equação final tu tem que chegar aonde? Tem que chegar que essa V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Essa é chamada equação de Torricelli. Basta tu desenvolver essa de cima. Tu consegue chegar na de baixo, certo? O que importa aqui mesmo, na real, é o resultado final. Então, quando é que eu uso Torricelli? Quando o tempo não é pedido nem dado, Torricelli é usado. Quando o tempo não é pedido nem dado, Torricelli é usado. Certo, pessoal? Então, nós já finalizamos toda essa nossa parte de movimento uniformemente variado. O que eu vou fazer agora? No nosso próximo quadro, eu vou fazer algumas comparações entre os dois tipos de movimento. Movimento uniformemente variado. E suas respectivas fórmulas, que é para te dar uma lembrada aí. Certo? E depois a gente vai para uns exemplos resolvidos. Bora lá? Então, bora lá, pessoal. Quais são as características do movimento uniforme e movimento uniformemente variado? Bem simples, ó. Você tem que saber diferenciar e tem que saber reconhecer os dois tipos de movimento. Movimento uniforme, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade do corpo ela vai ser uma velocidade sempre constante e diferente de zero, claro. Se a velocidade do corpo ela é constante, quer dizer que a aceleração dele vale quanto? Zero. Então, no movimento uniforme, a velocidade do corpo é constante e a aceleração dele vale quanto? Zero. Quais são as equações que eu tenho no movimento uniforme? Você tem duas. Velocidade é a distância dividido pelo tempo. E a função horária da posição, S, é igual a S0 mais VT. Movimento uniforme, basicamente é isso. E associado a cada equação dessa, você tem um gráfico. Aí, para você relembrar o gráfico, você volta na nossa playlist aí de Física 1, certo? Quais são as características agora do movimento uniformemente variado? Bom, aqui a velocidade ela vai variar. Então, aqui a velocidade ela vai fazer o quê? Ó? Ela vai variar. Mas ela não vai variar de qualquer jeito, ela vai variar de acordo com a aceleração. E nesse caso, a aceleração é quem é constante. Então, essas são as duas principais diferenças.
No movimento uniforme, a velocidade ela é constante e a aceleração vale zero. No movimento uniformemente variado, a velocidade ela vai variar, mas ela não vai variar de qualquer jeito. Ela vai variar de acordo com a aceleração. E a aceleração é quem vai ser constante. Quais são as equações que eu tenho aqui? Aí eu tenho a equação da aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo. Eu tenho a função horária da velocidade, V é V0 mais A vezes T. Eu tenho o que? A equação de Torricelli, V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes a distância percorrida. E tem a função horária da posição, S é igual a S0 mais V0T mais metade da aceleração pelo tempo ao quadrado. Então você tem que saber identificar o tipo de movimento. Perceba que no movimento uniformemente variado, todas as equações elas envolvem o que? A aceleração. Todas as equações elas envolvem a aceleração, porque é a característica do movimento, ter aceleração, certo? Então você tem que saber diferenciar. Então, para cada fórmula dessa, você tem um gráfico. Ó. Você tem um gráfico com essas três fórmulas. Foi o que a gente já trabalhou. Então, para você relembrar o gráfico, você dê uma olhadinha aí nas nossas outras aulas, certo? Agora, bora para alguns exemplos resolvidos. Bom, nosso primeiro exemplo resolvido diz o seguinte, ó. É dada a função v é igual a 12 menos 2t, no qual o t é medida em segundos e v, a velocidade, é medida em metros por segundo. Aí ele pede na letra A. Determine a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. Dá para tu estar enxergando aí que isso é uma equação da função horária da velocidade? Olha só, v é igual a v0 mais a vezes t. E qual é a equação que ele está te dando? Ele está te dando que v é igual a 12 menos 2 vezes t. Então daqui tu percebe o quê? Que v0 vale 12 e a aceleração vale quanto? Menos 2. Então essa é a resposta. Qual é a velocidade que ele está pedindo? A velocidade escalar inicial. Então v0 vale 12. 12 o quê? Ele me disse que a unidade é metros por segundo. E a aceleração vale quanto? Menos 2. Perceba que na fórmula o sinal é mais. Se ele me deu a equação com sinal de menos, quer dizer que é uma aceleração negativa. Então é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, na letra B ele pergunta o seguinte: discuta se o movimento ele é acelerado ou se ele é retardado. Aí não confundam. Lá na nossa aula, parte 1, eu te expliquei sobre classificação do movimento. Quando que o movimento é acelerado, quando que o movimento ele é retardado. Somente com o valor da aceleração eu não posso determinar isso. Eu tenho que saber o valor da aceleração e da velocidade. Aqui eu já sei que a aceleração ela é negativa. Por quê? Porque a aceleração é sempre constante, sempre vai valer menos 2. Só que agora eu tenho que descobrir o quê? O valor da velocidade, para saber se elas têm o mesmo sinal ou se elas têm sinal contrário, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos, né? Para isso eu tenho que descobrir a velocidade dele em cada instante. Então primeiro ele pediu para um instante de 2 segundos. Então eu vou substituir na fórmula. V é igual a 12 menos 2 vezes quanto? 2. Isso vai ser 12 menos 4. Menos 4. Que dá quanto? 8 metros por segundo. Então perceba que nesse caso eu tenho uma velocidade positiva e tenho uma aceleração negativa. Então eles estão o quê? Contrários, né? É como se fosse essa situação aqui, ó. Eu tenho a velocidade positiva para a direita e eu tenho a aceleração negativa para a esquerda. Então esse é um tipo de movimento o quê? Retardado. Retardado, certo? Para quem tem dúvida, tem que voltar lá na nossa parte 1 da aula. Tá aí o link na descrição, parte 1, onde eu falo sobre classificação do movimento. Aí ele pede também no outro instante, né? Que é no instante de t igual a 8 segundos. Então vamos substituir na fórmula. V é igual a 12 menos 2 vezes 8, que vai dar 12 menos 16, que vai dar menos 4 metros por segundo. Então perceba que aqui agora, velocidade e aceleração, as duas têm sinal negativo. Então eu estou agora nessa situação aqui, ó. Tá aqui o corpo. E aqui tanto velocidade
quanto a aceleração, elas estão no mesmo sentido, né? No sentido contrário à minha trajetória. Então, cada vez mais, a aceleração está fazendo com que o módulo da velocidade aumente. Então, aqui é um movimento o quê? Acelerado, certo? Então, tem que ter bastante cuidado. Volte lá no nosso tópico 2 do movimento uniformemente variado, parte 1. Tópico 2 da nossa aula passada, onde eu falo da classificação do movimento. Bom, na letra C ele pergunta o seguinte: verifique se a mudança de sentido do movimento. Para um corpo poder mudar de sentido, se ele está vindo aqui em linha reta, para ele poder mudar de sentido, ele tem que parar e voltar. Um corpo, ele está andando aqui na linha reta, para ele mudar de sentido, ele tem que fazer o quê? Ele tem que parar e voltar. Então, para mim saber em que instante esse corpo mudou de sentido, basta eu fazer o quê? Com que a velocidade dele seja 0. Então, a velocidade final dele tem que ser quanto? 0. Então, agora eu vou substituir na fórmula. 0 é igual. Velocidade inicial, 12, menos 2t. 2t está negativo, passa positivo. Então, 2t é igual a 12. Logo, o tempo equivale a 6 segundos. Então, no tempo de 6 segundos, é onde há uma inversão de velocidade. Certo? Bora para o próximo exemplo. Bom, nosso segundo exemplo diz o seguinte, ó. É dado um movimento cujo espaço S, medido na trajetória em metros, a partir de uma origem, varia em função do tempo conforme a seguinte equação. Aí ele me deu aqui que os dados estão medidos em segundo. Aí a letra A, determine o tipo geral de movimento. Então você percebe aí que é uma função horária da posição, né? É o espaço em função do tempo. Só que como o tempo está ao quadrado, então é uma equação do segundo grau. Logo, é uma função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque você tem uma equação aí do espaço em função do tempo, onde o espaço está elevado a 2, onde o tempo está elevado a 2, o tempo está elevado ao quadrado. Na letra B, determine o espaço e a velocidade inicial e a aceleração escalar do móvel. Basta você fazer aquela ligação. Ó. Qual é a equação? S0 mais V0t mais metade da aceleração pelo tempo ao quadrado. Aí fica simples, né? Ó. Observe que o espaço aqui inicial, ó, o espaço inicial é o termo que está sempre sozinho na minha equação. Ou seja, ele vale quanto? 10. Ele é o termo que está sozinho na equação. Então, ele vale quanto? 10. 10 o quê? Metros, né? Porque foi a unidade que a questão me deu. 10 metros. Aí você observa que a velocidade inicial é o termo que está multiplicando quem? Que está multiplicando o tempo. A velocidade inicial é o termo que está multiplicando o tempo. Observe que na fórmula o sinal é positivo. Só que aqui o sinal está o quê? Negativo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a velocidade inicial ela é, na verdade, menos 2 metros por segundo. E observe que o A é o número que ele é o quê? Dividido por 2, né? E multiplica o t ao quadrado. Como aqui não tem nenhum número, quer dizer que essa aceleração é zero? Não, né? Quer dizer que, na verdade, essa aceleração vale quanto? 1 metro por segundo ao quadrado. Porque 1 dividido para 2 é a mesma coisa, né? Então, simplesmente, ele não precisou escrever ali o número 1. Ok? Bom, aí na letra C ele pede o quê? Determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Ora, ele quer a função da velocidade. V é V0 mais A vezes T. Então, V vai ser igual. Quanto é a velocidade inicial? Menos 2. Mais, quanto é que vale a aceleração? 1, que eu preciso nem escrever, né? Mais T. Só isso. Bom, no nosso terceiro exemplo, ó, diz o seguinte. Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado, em módulo. Por que ele se botou em módulo? Porque o carro está freando, né? A questão já me disse. Então, essa aceleração é o quê? Negativa. Até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até parar. Então, quais foram as informações que ele me deu? Esse corpo ele tinha uma velocidade inicial de 90 km por hora. Ele tem uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mas como ele me disse que está freando, então isso é uma aceleração o quê? Negativa. Ele me disse que vai fazer isso até parar. Então a velocidade final dele vale quanto? 0. E ele pergunta
qual é a variação de espaço do móvel desde o início até a frenagem. Então, ele quer saber qual foi a distância que ele percorreu. Aí perceba, o tempo foi pedido? Não. O tempo foi dado? Não. Quando o tempo não é pedido nem dado, Torricelli é usado. Quando o tempo não é pedido nem dado, Torricelli é usado. Então, é só aplicar na equação de Torricelli. Ó. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Aí tem aqui só um detalhe. Para colocar tudo no sistema internacional, e como ele me deu a velocidade inicial em km por hora, o que é que eu vou fazer? Vou dividir aqui, ó, por 3,6. 90 dividido por 3,6 vai dar uma velocidade aqui de 25 metros por segundo. Agora eu vou substituir. Quanto é que vale a velocidade final dele? 0. Quanto é a inicial? 25 ao quadrado. Aí, ó, na fórmula é mais, mas aqui eu vou colocar o menos, porque o menos vem da onde? Da aceleração. 2 vezes a aceleração, que é 2,5, vezes a distância. Então, 2 vezes 2,5 dá 5. Como todo esse número vai estar negativo, já vou passar ele para o outro lado positivo. Então, vai ficar 5 vezes a variação de espaço é igual a 25 ao quadrado. Então, a variação de espaço vai ser 25 ao quadrado dividido para 5. Resolvendo aqui essa conta, você vai ter um espaço percorrido de 25 metros. Então, esse carro que vinha a 30 metros por segundo, a 25 metros por segundo, ou 90 km por hora, com uma desaceleração de 2,5 metros por segundo, ele precisa de 125 metros para parar. Muito espaço, né? Certo, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos essa nossa segunda parte de movimento uniformemente variado. Então, já terminamos movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Nossa próxima aula, nosso próximo vídeo será sobre o movimento uniformemente variado, só que são casos especiais. Como assim? Nós vamos falar de queda livre e lançamento vertical, certo? Tchau, tchau e bons estudos.